Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando, glorificar a Deus em Cristo, através das boas obras, que só são possíveis através do Espírito. Ninguém se produz frutos por si mesmo, na carne, somente através do Espírito de Cristo, enviado pelo próprio Pai, o Deus vivo do alto dos céus, que nos atrai até Ele. E aqueles que perseveram, aqueles que permitem serem limpados e produzir mais frutos ainda, esses são os seus discípulos, esses são aqueles que glorificam a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai agrada quando vê produzindo as obras que não são nossas, que são do Filho, assim como Ele fez quando habitou aqui no meio de nós, está no alto dos céus, no mais alto do trono, que céu e terra passarão, mas Ele não passará as suas palavras, porque Ele continua sendo fiel, ainda que muitos se transgridem, muitos ainda que estivesse sendo fiel e passa a se tornar andar na impiedade, na injustiça, ele continua sendo fiel e cumprindo a sua palavra. A Bíblia diz em Salmos 115, versículo 15, sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Mateus 25, 34 diz, então virá o rei e aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias, oh glórias a Deus. De sorte que os que são de fé são benditos com o crente Abraão. Abraão creu na ressurreição, creu na pátria excelente, na vida eterna, creu assim quando foi sacrificar ali a promessa, ele disse, fique aos moços, fique aqui enquanto eu e o menino volte. Ele creu que, embora ali ele não fez o sacrifício, Deus proveu o carneiro, porque haveria de ser o unigênito do Pai, o primogênito na ressurreição, mas ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. O fato dele muito melhor obedecer do que sacrificar, ele obedeceu e assim ele creu, assim como todo aquele que persevera praticando as obras de justiça, que só podem ser produzidas através dele, o único mediador entre Deus e os homens, o qual nós confessamos publicamente, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, tabernáculo segundo Davi, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o leão da tribo de Judá, do qual nós o confessamos, o grande profeta da promessa em Deuteronômio, do qual nós o seguimos, aquele que foi pregado, um único pregador, do qual quando nós estamos anunciando o Evangelho através do seu Espírito, a voz que clama no deserto, e do qual, assim como ele nos capacita, em nada nós gloriamos e damos toda a honra e toda a glória a Ele, aquele que vive, que reina, aquele que era, que há de vir, do qual Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, aquele que usa de benevolência com aqueles que outrora estavam com a sua alma rumo à destruição e o alcançaram, aqueles que perseveram crendo, porque tem que ser do início ao fim, participante dele e ele em nós, porque ele sonda o intento da mente e do coração. E quando nós perseveramos na sua verdade, cingindo na sua verdade o capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos os dados inflamáveis do maligno,
mantendo a sua presença em nós, né, do qual, quando há a sua revelação em nós, o maligno não arranca. E em mais um dia que a gente persevere em espírito e em verdade, vigiando e orando sem cessar, defendendo a coroa da vida, anunciando a verdade da qual é possível salvar a alma daquele que a conhece, e através desse anúncio, uma multidão de pecadores que venham se arrepender, que ele venha derramar o seu Santo Espírito, porque é o próprio Espírito que convence o homem dos seus pecados, seus maus caminhos. Tudo ele faz, importância nenhuma o que planta, o que rega, e ele é que dá o crescimento. Um é que planta, é o Espírito Santo, e o outro é o que colhe, que são os ceifeiros, os anjos, do qual Cristo se tornou mediador deles, né, para que e eles o glorificaram, né, também os anjos o glorificaram, desde ali o seu nascimento, concebido pelo Espírito, e gerado à sombra do Onipotente, os anjos o glorificaram, né, assim também ele concedeu a eles, como mediador, deles participarem da colheita, tudo através dele. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Foi mediador também aos anjos, do qual alegram a festa no céu quando os anjos, um pecador, uma alma se arrepende, né? Porque os anjos alegram que o rebanho está aumentando, o pequeno rebanho que a Bíblia diz, né, que não serão muitos, mas nós somos daqueles que perseveramos e alcançaremos a vida eterna, a mansão celestial. Porque quando nós estamos produzindo as suas obras e em nada nos gloriamos, nós temos uma consciência que nos acusa, né, destas obras, e nós temos a convicção, a certeza de alcançaremos a vida eterna, mesmo porque nós não importamos mais com as coisas mundanas, nós renunciamos, e isso é a certeza de que estamos no caminho certo. Por isso que muitas vezes o mundo não nos compreende, porque a sabedoria de Deus é loucura para eles, né? Assim como a sabedoria do homem é loucura para Deus, pois ele apanha eles em suas próprias artimanhas, né? Mas nós somos daqueles que buscamos a sabedoria do alto, a sã teologia de Cristo, a pura, refinada, do qual nos é possível manter na revelação, que o adversário não arranca essas verdades, e nós atribuímos a ele toda a honra e toda a glória, né? Que assim nós glorificamos o Pai através das boas atitudes. E em mais um dia que a gente persevere, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.